Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o aproveitamento econômico do lixo. Lembrando que, na atualidade, são produzidos no mundo milhões de toneladas de lixo todos os anos. E dessa forma, boa parte do material produzido pelo homem é descartado de forma inadequada na natureza, principalmente nos chamados países subdesenvolvidos. Só que o lixo, ele deve ter um destino adequado, não só por questões ambientais, como também por questões econômicas. Então, aquilo que nós consideramos muitas vezes um material descartável pode ser reaproveitado, reciclado, reutilizado e muitas vezes transformado em matéria-prima para a produção de novos produtos, reduzindo dessa forma as pressões sobre os recursos naturais do planeta. É dentro desse contexto que eu farei uma abordagem sobre o aproveitamento econômico do lixo. Claro que quando se fala em aproveitamento econômico do lixo, nós temos uma diversidade muito grande. Então, o que eu farei aqui é apenas abordar alguns aspectos e algumas formas desse aproveitamento econômico, lembrando que existem tantas outras formas de aproveitamento econômico que não serão citadas, até mesmo porque para que essa aula ela não se torne excessivamente longa, para um tema de suma importância que já por diversas vezes caiu não só em concursos de vestibulares, assim como em concursos militares. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá. Para começar nosso encontro, essa imagem aqui do planisfério, cuja ideia é mostrar os países que mais produzem lixo no mundo. Claro que os países que mais produzem lixo per capita, ou seja, por habitante no mundo, em sua maioria, são países que pertencem ao mundo desenvolvido, ou seja, países desenvolvidos. Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de lixo per capita, né? Países da Europa Ocidental, países da Europa Setentrional, e até mesmo alguns países em desenvolvimento, como a África do Sul, Uruguai, a Venezuela, né? Aparecem aqui em destaque, a própria Turquia, que também é um país em desenvolvimento, enfim. E do lado aqui do continente asiático, destacamos o Japão, e do lado da Oceania, destacamos aqui a Austrália como países que produzem uma grande quantidade de lixo per capita. Só que, como eu disse, nos países desenvolvidos, o índice de reciclagem do lixo produzido é muito grande. Já nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, boa parte desse lixo produzido acaba sendo descartado na natureza em, por exemplo, lixões a céu aberto, aterros sanitários. Nos países em desenvolvimento, o principal destino do lixo é em lixão a céu aberto, que a gente sabe que não é
a forma adequada e, pelo contrário, é uma forma que gera impactos no meio ambiente, até mesmo porque a decomposição do lixo lança na atmosfera o gás sulfídrico, o gás metano, que é um dos gases que contribuem para a potencialização do efeito estufa. Nos lixões a céu aberto você tem a proliferação dos vetores transmissores de doença, então aquelas pessoas que vivem nas imediações dos lixões e até mesmo aquelas que vivem da coleta de materiais recicláveis nos lixões ficam expostas a doenças. Nós temos a contaminação do solo, a produção do chorume, que é um líquido de tonalidade escura, altamente ácido e tóxico, que além de contaminar o solo, contamina o lençol freático. Enfim, então os lixões a céu aberto, eles geram inúmeros tipos de impactos socioambientais, sendo, portanto, o pior destino do lixo produzido pelo homem. Então a ideia aqui não é nós trabalharmos em si com as formas adequadas que nós devemos dar ao lixo produzido pela humanidade, até mesmo porque no canal Geogênio existe uma aula específica sobre isso. A aula de hoje ela vem analisar alguns aspectos do aproveitamento econômico procedente do lixo produzido pelo homem nos mais diferentes países do mundo. Logicamente que esse aproveitamento econômico, como disse anteriormente, é maior nos países de maior desenvolvimento. Então, aqui nós temos, por exemplo, a geração de energia elétrica através dos resíduos sólidos urbanos, RSU, resíduos sólidos urbanos. Professor, é possível gerar eletricidade a partir desses resíduos sólidos? Claro. Lembrando que esse material sólido produzido pelo homem, ele pode ser empregado de diferentes maneiras para produção de energia elétrica e até mesmo produção de combustíveis, não só óleo, assim como gás e até mesmo carvão. Então, aqui nós temos esse esquema para que vocês tenham uma breve noção. A coleta do lixo que se processa, nas cidades. Então, o transporte desse lixo coletado pelos profissionais que trabalham nas empresas de limpeza. Aqui você tem a embalagem desse lixo. Isso tudo dentro de uma concepção moderna. Lembrando que nos países em desenvolvimento não é bem assim que a banda toca, Aqui você tem a separação, ou seja, aqueles materiais recicláveis são separados daqueles materiais que irão ser incinerados. Aqui você tem a indústria de reciclagem, que vai produzir uma gama de produtos industriais utilizando a matéria-prima procedente do próprio lixo produzido pelo homem. E aqui você tem a central de incineração. Então, dentro de uma central de incineração, através de processos que são utilizados hoje em diferentes países do mundo, é possível você gerar eletricidade através de usinas termoelétricas que utilizam exatamente os resíduos do lixo. Então, sendo assim, o que resta para ser descartado na natureza e de forma não agressiva ao meio ambiente é muito pouco. Então, é um dos destinos econômicos bastante interessante, a geração de eletricidade a partir da queima do lixo. Em vários países do mundo existem usinas termoelétricas utilizando parte desse lixo produzido pelo homem para a produção de eletricidade, reduzindo dessa forma a dependência em relação ao carvão mineral, ao carvão vegetal, à lenha, ao óleo diesel, ao óleo combustível, óleos derivados do petróleo e por aí vai. Então, na verdade, é uma das alternativas
com uma viabilidade econômica muito grande, até mesmo porque a geração de eletricidade a partir do lixo tem um custo muito menor do que a geração de eletricidade a partir da queima do óleo diesel, do óleo combustível, do carvão mineral, do gás natural e por aí vai. Aqui nós temos, por exemplo, a geração de eletricidade a partir do biogás. Aqui faltou o D, a partir do biogás. Então, o biogás é aquele que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica. Lembrando que a decomposição da matéria orgânica gera o gás metano. Então, você pode ter, por exemplo, os chamados biodigestores para promover a decomposição do lixo orgânico através da ação de bactérias. Então, esse gás resultante da decomposição do lixo orgânico, ele pode ser utilizado não só para a geração de eletricidade através de uma usina termoelétrica, assim como ele pode alimentar caldeiras industriais, ele pode alimentar residências, estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, e ainda esse gás pode ser transformado em combustível para a movimentação de uma frota de veículos automotores. Então você pode produzir o biogás, por exemplo, num aterro sanitário, desde que você ali coloque uma estrutura de captação do gás que está sendo produzido pela decomposição do lixo. Você pode produzir esse biogás nas usinas de compostagem, onde também é produzido o adubo orgânico, que é empregado na agricultura, em praças, parques, jardins. E você pode produzir o biogás em biodigestores. Então, na verdade, o lixo orgânico, ele pode e deve ser convertido em biogás, ou seja, utilizado para a produção do biogás, e a compostagem derivada, ou os resíduos derivados da pós-decomposição parcial desse lixo orgânico, será utilizado como fertilizante natural para fertilizar o solo e também fertilizar praças, parques, jardins, tendo um aproveitamento econômico adequado, bastante racional. Então aqui você tem a usina de biogás, a usina termoelétrica que utiliza o biogás, e lembrando que toda usina termoelétrica ela funciona dentro do mesmo princípio, né? Você tem uma fonte de energia produzindo calor, que aquece a água a uma determinada temperatura, que é mantida em estado líquido sob pressão, e a partir de uma determinada temperatura, essa água evapora e a pressão do vapor d'água vai movimentar a turbina, onde ali ocorrerá o processo de geração de eletricidade, de energia elétrica. Então, as usinas de biogás são bastante interessantes, estão sendo difundidas em várias partes do mundo. Hoje tem sido uma das alternativas energéticas para os países europeus enfrentarem a crise energética em razão das sanções econômicas que vários países imporam à Rússia em função da guerra travada contra a Ucrânia. Então é uma alternativa, uma usina de biogás, ela pode ser construída num espaço de tempo que a gente pode considerar pequeno, né? Menos de um ano você pode construir uma usina de biogás, sendo assim, reduzindo essa dependência da importação do gás procedente da Rússia, lembrando que a Rússia é a principal fornecedora de gás para diversos países do continente europeu. Aqui nós temos a geração de energia elétrica pela pirólise. A pirólise é um processo que o pessoal, vocês do ensino médio estudam, né? Na química. Na verdade, é quando você queima determinados materiais a altíssimas temperaturas, com relativa ou total ausência de oxigênio, de forma a obter determinados gases
e sendo que alguns desses gases obtidos pelo processo da pirólise podem ser utilizados para a alimentação das caldeiras e, sendo assim, empregado também na geração de energia através de usinas termoelétricas. Então aqui nós temos, né, uma usina que produz eletricidade através do processo da pirólise, e os resíduos que sobram da queima, daquilo que sobrou, né, que na verdade restou de todo o processo, ele pode ser, de certa forma, descartado em determinadas áreas, sem, por exemplo, gerar impactos ambientais que possam ser considerados de grande, média magnitude. Não, pelo contrário. Aí, de repente, professor, a queima desse lixo no processo de produção de gases não vai criar substâncias que serão nocivas à atmosfera terrestre? Sim, mas existem os sistemas de filtragem e contenção que evitam que esses gases possam ser lançados na atmosfera de forma a agredir a atmosfera terrestre e, consequentemente, causar danos não só para a região que se encontra no entorno, mas, quando utilizado também em larga escala através de várias usinas, criar qualquer problema para a atmosfera terrestre. Inclusive, né, problemas como chuva ácida, poluição do ar, isso é muito minimizado. Praticamente os gases que saem são lançados na atmosfera em função dos processos de contenção e filtragem, são mínimos, causando impactos ambientais na atmosfera relativamente pequenos. Aliás, relativamente não, bem pequenos. Aqui nós temos, por exemplo, a usina de compostagem. Todo lixo orgânico, ele pode virar recurso. Então, aqui você tem resíduos de alimentos sendo depositados aqui. Esse material vai se decompor, que vai virar a compostagem, o adubo orgânico. Aqui é uma usina de compostagem, aqui não é um biodigestor. Então, o que você vê aqui nada mais é que a transformação da matéria orgânica em adubo orgânico, que será empregado na agricultura, que será empregado também em praças, parques e jardins. Então, todo lixo orgânico, ele pode ser utilizado para a produção de compostagem, e é uma burrice quando você não faz isso, porque o adubo orgânico, ele gera receitas para quem produz e dá lucro. Porque tu não paga nada pelo lixo orgânico, pelo contrário. Então, toda a matéria orgânica morta, ao se decompor, dá origem à compostagem, que é vendida, e um caminhão de, vamos dizer, compostagem, ele custa mais caro do que um caminhão de areia, do que um caminhão de terra para obra na construção civil. Então, isso dá dinheiro. Então, às vezes eu até falo com meus alunos o seguinte: o cara tem uma fazenda, ele tem lá a criação de boi, tem uns porcos, tem aves, toda aquela matéria orgânica resultante da produção animal, da criação animal, ela pode ser utilizada na produção de adubo orgânico, até mesmo com a construção de minhocários a baixo custo. O humus, ele é vendido no mercado a um preço interessante, gera bastante lucro e tem venda garantida. Aquilo que você produz, você vende. Então você pode também complementar a renda da sua propriedade rural, por exemplo, através da venda do humus, que é o material resultante da decomposição de toda a matéria orgânica. Aqui você vê o galpão com vários morrinhos aqui de compostagem já prontas para comercialização. Aqui você tem a reciclagem do lixo, lembrando que o lixo produzido pelo homem, ele gera materiais recicláveis, plástico, papel, papelão, metais de diferentes tipos, vidros. Então, quanto maior for a taxa de reciclagem, mais a natureza agradece. Por quê?
porque você reduz a pressão sobre os recursos naturais do planeta. Por exemplo, para quem não sabe, a produção de uma latinha de cerveja através da bauxita, que é o minério de onde você obtém o alumínio, sai mais caro do que você produzir uma latinha de cerveja através da reciclagem da latinha de alumínio. Por quê? A conversão da bauxita em alumina, a conversão da matéria-prima em alumínio, consome um volume de energia, uma quantidade de energia elétrica muito grande. Isso faz com que o custo final das folhas de alumínio venha a ser bem mais alto do que o custo final de uma folha de alumínio produzida a partir da reciclagem. Quanto maior a quantidade de papelão você reciclar, menor pressão você exerce sobre as florestas, sobre as árvores que são ricas em celulose, e sendo assim você consegue reduzir a pressão, o ritmo do desmatamento e por aí vai. Então você pode reciclar o vidro, pode reciclar os metais de diferentes tipos, papel, papelão, o plástico pode ser reciclado. Então todo esse lixo inorgânico, ou quase todo esse lixo inorgânico, ele pode ser reaproveitado, não só pode, como deve ser reaproveitado, gerando fontes de renda, fontes de divisas para as empresas que trabalham com isso. Até mesmo porque elas conseguem comprar matéria-prima a um preço bastante barato, né? Dono de ferro velho e dono de empresa de reciclagem, aquela que recicla o material, já convertendo na matéria-prima, ganha muito dinheiro. Aqui nós temos o reaproveitamento do lixo, um exemplo aqui, né, de uma casinha construída com garrafa PET, bastante interessante, né? Tudo aqui. Se eu não espirrar, eu não dei aula. Então, bastante interessante, né? Essa casinha aqui, né? Construída com garrafa PET. Aqui você tem uma casa, essa aqui é um modelo, né? Aqui você tem uma casa residencial construída com garrafa PET. Muito interessante, né? É um material que tem uma durabilidade muito grande, né? Você não precisa fazer o revestimento de cimento, coisa e tal, né? Então, entre as garrafas você coloca aquela massa, né? Cimento, areia, coisa e tal, para fazer o acabamento. Aqui bonitinho. O telhado ele pode ser feito também com material reciclado, sofá, cama, poltrona, móveis, tudo isso pode ser feito com material reciclado. Então, na verdade, aqui, ó, você tem a cama aqui, ó, feita com garrafa PET. Aqui você tem uma poltrona feita com garrafa PET e por aí vai. Então, até mesmo a porta você pode utilizar, construir uma porta, uma janela com garrafa PET ou qualquer outro material reciclável, né? Então, a reciclagem ela tem gerado, né, receitas para as pessoas que também trabalham com artesanato de diferentes tipos, artesanato em madeira e o artesanato de uma forma geral, reaproveitando esse material descartado pelo homem, principalmente nas cidades. Aqui você tem o carvão produzido a partir do lixo. Então muita gente não sabe, o carvão mineral se forma naturalmente, são florestas soterradas há milhões de anos. Então a matéria orgânica semidecomposta, em função das altas temperaturas e pressões, acaba se transformando em carvão mineral. Você pode ter o carvão vegetal, que provém da queima incompleta da lenha, como você também pode produzir o carvão do lixo, até mesmo o carvão do esgoto. Então já existe a tecnologia, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na estação de tratamento de esgoto do Caju, do bairro do Caju, existe lá experimentos produzindo carvão a partir do esgoto. Então, uma fonte de energia que pode ser empregada também para as mesmas finalidades que o carvão mineral e o carvão vegetal possuem. Aqui você tem o combustível produzido a partir do lixo, aqui ó. O plástico, por exemplo, o lixo plástico, ele pode ser reconvertido em combustível.
Então ele pode ser transformado em combustível, que inclusive pode alimentar uma usina termoelétrica, que pode alimentar uma caldeira industrial, que pode inclusive movimentar ônibus, caminhões, navios, locomotivas movidas a óleo, e por aí vai. E do próprio lixo também você pode produzir o biodiesel. Todo aquele lixo que tem muita gordura, é rico em gordura, você pode utilizar para a produção do biodiesel. Inclusive o óleo de cozinha queimado, aquele óleo de soja, ele também pode ser utilizado para a produção do biodiesel. Então, como vocês podem ver, o lixo pode ser convertido em recursos econômicos, e isso deve ser difundido, isso deve ser incrementado nos diferentes países do mundo, fornecendo recursos que irão reduzir substancialmente as pressões sobre os recursos naturais do planeta, e dessa forma adotando modelos de desenvolvimento sustentáveis que devem ser empregados como forma de nós garantirmos o futuro das futuras gerações que irão ocupar esse espaço que hoje nós vivemos. Graças à ciência, várias tecnologias estão sendo criadas, outras tantas já foram desenvolvidas, e o lixo acaba se transformando num tesouro. Algumas pessoas acabam se enriquecendo através da exploração do lixo, da comercialização do lixo, da reciclagem do lixo, do reaproveitamento do lixo, ganhando muito dinheiro, e nós devemos desenvolver essa consciência ambiental junto às autoridades dos mais diferentes níveis, municipais, estadual, federal e também a nível internacional, para que nós possamos criar um mundo mais limpo, mais humanizado, de forma a termos no futuro gerações que venham agradecer tudo aquilo que nós possamos fazer ou estamos fazendo para criar um mundo melhor para todos. Valeu, moçada! Espero que tenham gostado do nosso encontro. Aqui eu deixo mais uma vez os meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs com matérias, provas comentadas e bancos de questões. 0800, tudo para auxiliar você na sua preparação para os concursos. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal Geogênio, para que um número maior de jovens e adultos tenham acesso a essas aulas e consigam, através dessas aulas e através desses materiais, terem uma base de estudo fortalecida e consigam passar nos concursos que venham fazer ao longo das suas vidas. Valeu, moçada? Lembrando que o meu canal não é monetizado, não foi criado para que eu ganhasse dinheiro gravando aula. Faço isso porque gosto, faço isso porque quero e faço isso porque eu tenho o sentimento de transmitir o pouco que eu aprendi para que você possa alcançar o seu sonho profissional. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!